Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos ao meu canal Combatendo o Divórcio. Meu nome é Wesley, eu não falo em nome de nenhuma denominação. Esta é a minha opinião a respeito da Palavra de Deus e o compromisso com a verdade sobre a Palavra de Deus. Hoje vim falar sobre um assunto aqui que eu estou devendo para uma irmã, a irmã Sônia, né? Faz parte do grupo de restauração de casamento, ao qual eu faço parte e também sou administrador. E ela me deu a notícia, né, de que a filhinha dela, que é a nossa irmã em Cristo Jesus também, está pensando em se casar, né? Então a gente precisa deixar bem claro o que significa o casamento. E eu gostaria de fazer esse vídeo dando é, 10, 10 motivos do porquê a gente não pode e não devemos, não é que não pode, né? Não devemos nos casar com uma pessoa que já foi casada, tá bom? Então eu vou tentar chegar em 10 argumentos, não sei se vou chegar, mas vou tentar. Não deixei nada escrito, tá, irmãos? Porque eu prefiro fazer assim, espontâneo. Fica muito melhor os meus vídeos assim, espontâneo. Apesar de que eu ainda tô aprendendo para onde eu olhar ali direitinho. Mas eu vou tentar falar aqui. E tudo que eu disser, lógico, a nossa base é a Bíblia. Nada é de mim. A base é bíblica para poder a gente viver o que a gente precisa viver, não o que a gente quer viver. Nós somos regidos pela lei de Deus e não pela nossa vontade. Então vamos lá. Primeiro argumento que eu gosto de falar sobre o casamento. O casamento antecede a humanidade, né? A humanidade não, antecede a civilização de hoje, né? O casamento foi criado no Jardim do Éden pelo nosso Deus, né? Pelo nosso Pai eterno. E o que acontece? Ele fez lá, né? Eva, depois fez Adão, depois fez Eva e juntou os dois. E ele disse assim, está escrito no livro de Gênesis, está escrito assim: e deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, unir-se à sua mulher, e não serão mais dois, e sim um em uma só carne. Então vamos entender. Jesus Cristo falou que nós somos um em uma só carne. Será que duas pessoas quando se casam, né? Vamos dizer que aqui é um homem e aqui é uma mulher, meus dois dedos são um homem e uma mulher. E quando eles se casam, eles tornam-se uma só carne, grudados assim? Não. Por quê? Porque Deus está falando isso como Ele nos vê de lá de cima. Ele diz isso de maneira espiritual. Então, assim, a partir do momento que um homem deixa seu pai, deixa sua mãe e une-se à sua esposa, vai lá no cartório, assina um casamento, e depois vai na igreja e assina um casamento diante da presença de Deus, eles são uma só carne. Essa é a maneira com qual Deus nos vê. Esse é o primeiro tópico. O segundo motivo, quando Deus faz esse casamento, a gente faz uma aliança com Deus, certo? E essa parte que eu gosto mais. Quando a gente vai casar hoje, a gente vai no cartório, vai no juiz de paz, vai no cartório e assina, vai lá no pastor e assina. Só que quando a gente vai lá e assinar, tanto um quanto no outro, a gente fala algumas palavras, não é verdade? Então vamos lá, eu vou repetir para vocês a frase que eu falei. Cheguei lá e disse assim: eu, Wesley, aceito você, Flávia, minha esposa, para te amar e ser fiel. Aí eu disse assim: na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Aí eu finalizei dizendo assim, ó: até que a morte nos separe. Foi esse o juramento que eu fiz diante dos olhos de Deus. Foi essa aliança que eu tenho com Deus. Agora vamos ver, irmão, o caso de uma pessoa que se divorciou e a outra pessoa lá que está solteira, que nunca se casou, quer se casar com essa pessoa que se divorciou. Eu queria que você analisasse o caráter dessa pessoa. Essa pessoa que se divorciou, ela prometeu. E não acha você que ele foi lá, ela ou ele foi lá se casar com a arma apontada na cabeça dele. Não foi lá com o pai dele e a mãe dele lá obrigando ele, não. Ele foi porque naquela época ele estava dizendo: meu amor, eu te amo, sou louco por você, eu quero te dar filhos, eu quero casar com você, nós vamos ser felizes. Estavam no auge do amor. Estavam no auge do amor. E dessa maneira é fácil casar, né?
Mas quando as coisas apertam, aí a gente vê o que significa amor. Quando chega a doença, quando chega a tristeza, quando chega a pobreza. Aí é aonde a gente vê o que significa amor. Agora vê, essa pessoa que você está tentando se casar hoje, ele não honrou com a promessa que ele fez. E o que te garante que essa pessoa que não honrou a palavra dele ou dela com o outro, vai honrar com você? Ah, não, mas ele me ama. Ele me ama. E você acha que quando ela ou ele se casou, ele não estava dizendo essas palavras para o outro? Eu te amo, sou louco por você. Você acha que não? Irmãos, a gente, quando vai casar, a gente está na felicidade. Estamos alegres. Ainda que vá casar de uma maneira que não é dos sonhos da mulher, igual da minha esposa, eu tenho um desejo de realizar o sonho da minha esposa, que é casar mesmo, fazer a festa de casamento. Sei que Deus vai me honrar com isso. Mas assim, você vai se casar com um homem, com uma mulher que não honrou com o seu voto. E nada impede dela quebrar de novo esse voto com você. Porque pensa, se essa pessoa está se casando com você, está querendo se casar com você, achando que ela não vai passar pela tristeza, achando que ela não vai passar pela doença, e achando que ela não vai passar pela pobreza, isso vai vir. Vocês não vão ser felizes pro resto da vida. Vai vir problemas, vai vir dificuldades. E é aí, ó, que a gente encontra o que está escrito no livro de Coríntios sobre o amor. O que é amor? O amor tudo suporta, o amor tudo espera, o amor tudo crê. Essa pessoa não suportou, essa pessoa não esperou, essa pessoa não creu, e agora ela está divorciada e está querendo fazer outra pessoa entrar por um caminho errado também, tá? Esse é o segundo motivo. Vou tentar acelerar aqui para não ficar muito alto, muito grande. Segundo motivo. Terceiro motivo. O livro de Mateus 19:9 diz assim: qualquer que abandonar sua esposa, repudiar, a não ser em caso de prostituição, faz com que ela cometa adultério. E quem se casar com a repudiada também está em adultério. Ponto. Então vamos lá. O homem que abandona a mulher, ele está repudiando essa mulher, né? E está se casando com outra, ele vai viver em adultério. Consequentemente, uma pessoa que está vivendo em adultério e ela se casa com outra, né? Ela tem uma só carne dela e ela abandonou, divorciou e está com outra pessoa, vão viver em adultério. Agora entenda, você que está se casando com uma mulher que já é casada e você que está querendo se casar com um homem que já é casado, você nunca vai ser chamado de esposa. Nem esposa e nem marido. Você será chamada adúltera. Será chamada sempre de adúltera. Nunca vai ser mulher. Nunca vai ser esposa. Nunca vai ser esposo. Biblicamente, nunca. Tá? Livro de Lucas. Lucas 16:18 diz assim, ó. Qualquer que deixar sua esposa, abandonar, repudiar. Qualquer que deixar sua esposa se casar com outra, adultério. Isso é para o homem, para a mulher. E a mulher que abandonar seu esposo e se casar com outro, também adultera. Isso quem falou no livro de Lucas foi Jesus Cristo. Jesus que falou essas palavras, certo? Esse é o quarto, né, no caso. O quarto. Vamos lá. Quinto. Esse é o que mais me agrada. Quinto é o livro de Romanos. Romanos 7 diz assim, ó, não sabeis vós que está sujeito à lei enquanto vive, né? De maneira que se uma mulher, de maneira que a mulher está ligada ao marido enquanto ele está ligada pela lei ao seu marido enquanto ele vive. Estando vivo o marido, escute isso, estando vivo o marido e ela se casar com outro, será chamada adúltera. Aqui está dizendo sempre marido, né? Tá sempre dizendo homem, mas se enquadra para mulher, tá? Eu vou trocar aqui para você também entender. Tá dizendo assim, ó, a mulher que o marido está ligado à sua mulher pela lei enquanto ela vive. Estando viva a mulher e o marido se casando com outra, será chamado
adúltero. Aí, caso o marido venha a morrer, está livre a mulher da lei do marido. Ou seja, esse livro de Romanos 7 dá base para o livro de Gênesis e para o nosso juramento, para o juramento que a gente faz, não é? Que a gente fala assim, até que a morte nos separe, não é esse o juramento que a gente faz? E o livro de Romanos fala isso, está livre depois que o marido morre. Ah, não, então eu vou fazer assim, eu vou me casar, né? Eu sou mais novo do que minha esposa, né? No caso, a pessoa pensando, né? Eu sou mais novo do que minha esposa, eu vou me casar e depois ela vai morrer e vai estar tudo certo. Aí que você se engana. Você vai estar vivendo em adultério. E aí quando seu marido morre, eu não sei como é que funciona, né? Eu preciso estudar sobre essa parte aí. Mas esse não é o pensamento correto. Eu vou ficar com ele esperando o outro morrer. E se você morrer antes dele? E aí, como é que fica? Bem complicado, né? Livro de Coríntios. Coríntios 7, capítulo... 1 Coríntios 7, capítulo 10, diz assim: Todavia aos casados ordeno, é uma ordem de Deus isso, ordeno não eu, Paulo, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, que o marido não se aparte da mulher. Porém, se vier se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido. Então veja, em todos os casos que eu falei aqui, né, eu não sei, acho que já são 6 ou 7, em todos os casos que eu falei aqui, Deus nos mostra, tá, que não é bom que um casamento seja destruído. Deus não se agrada disso. Muitas pessoas vão ficar buscando defender o erro, sabe? Não olhar e não entrar no erro. Olhar a palavra de Deus e não entrar no erro. Tá bom? Então, o livro de Coríntios já fala, olha, não é para se separar, não tem como, porque o livro de Romanos fala que só se separa na morte. Porque o livro de Gênesis diz que a gente é uma só carne, não tem como. Deus diz assim, aquilo que Deus ajuntou, que não separe o homem. Quando ele diz que não separe o homem, não é para falar assim, olha, não é para você separar, não. Ele está dizendo, não tem nada que o homem possa fazer que separe o casal. Porque eu vejo vocês como um só espiritualmente. Um papel, você assinar um papel, você ir no Papa, você ir no padre, você ir na igreja, você ir no litigioso, você ir sei lá, qualquer meio que você faça não vai separar você da sua esposa, não vai separar a sua esposa de você. Este homem e esta mulher que você está querendo casar e já é casada, já tem só uma carne diante dos olhos de Deus. Você vai estar entrando em um adultério, né? Você vai estar entrando num caminho ruim, tá? Outra parte que eu gosto muito, Provérbios. Vou marcar mais um tracinho aqui, porque eu vou falando e Deus vai trazendo aqui. Provérbios 20, 29 diz assim, ó. Deixa eu ver se eu lembro. Porque minha Bíblia eu acho que é Ferreira de Almeida, tem outras traduções. Eu vou tentar lembrar da tradução da minha Bíblia. Está escrito assim, eu acho. Ó. Assim acontece com todo aquele que deitar com a mulher de seu irmão. Aquele que a toque não será inocente. Em outras traduções diz assim, assim acontece com todo aquele que deita com a mulher alheia. Todo aquele que a toque não ficará sem castigo. Veja, não ficará sem castigo. Como que a gente tem base para isso? A vida de Davi. Né? Davi era o rei, e para quem conhece a história de Davi, para quem já estudou a história de Davi, sabe que Davi teve 3 filhos, né? Depois de Salomão ele teve. E o que aconteceu com a vida de Davi? Davi estava lá em cima do palácio, eu vou tentar resumir bastante isso aqui, e ele viu Batseba se banhando, né? E achou aquela mulher muito formosa. Aí ele foi pela concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida, né? Não vou explicar isso. Concupiscência é desejo, tá, irmãos? Então o que acontece? Falou, não, traz Batseba. Davi, mas é filha de fulano. Traz Batseba para mim. Davi, ela é casada. Traz Batseba para mim. E foi lá e adulterou com Batseba. Né? Depois dele ter adulterado, ele foi lá e mandou Urias para a guerra para ser morto. Urias, que era mulher Urias, que era esposo de Batseba. E aí o profeta Natan chegou para ele, explicou uma historinha lá, falou, olha, tinha um... Eu não vou explicar essa história, é só ler a Bíblia, tá, irmãos? O que acontece é que Natan falou para ele, Davi, você cometeu adultério, tá? Aquilo que você fez, você vai pagar, Davi. E Davi na hora se arrependeu. E eu consigo enxergar aqui no livro, quando eu leio, que Deus tinha uma sentença de morte na vida de Davi.
Se Davi não tivesse se arrependido, Deus teria ceifado a vida de Davi, porque o profeta Natan diz assim, ó, por causa do seu arrependimento não morrerás. Se Davi tivesse sido soberbo e falasse assim, eu sou rei, eu fico com a mulher que eu quiser, com certeza ele teria morrido. Porque é isso que eu consigo entender quando o profeta fala assim, por causa do seu arrependimento não morrerás. Mas a espada jamais se apartará da tua casa. O filho que você está tendo com ela, você não vai pegar nos braços. O que você fez em oculto, o teu filho fará com você para que todo o reino saiba. Veja só. Aí a gente sabe todo o mal que aconteceu na vida de Davi, né? Aminon foi lá, que é filho de Davi, né? Aminon, Tamar e Absalão. Aminon foi lá, estuprou Tamar, né? Depois Absalão, por causa do estupro, foi lá e matou Aminon, né? Depois Absalão fugiu, depois voltou para poder perseguiu Davi. Se ele tivesse ficado, ele talvez teria matado o próprio pai, né? Viveu fugido, ficou com as mulheres de Davi e por aí vai. Mas veja o pagamento, veja. A Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus amava Davi demais. Mas o fato dele amar Davi não tira a responsabilidade de arcar pelas consequências do pecado. Tá? Para cumprimento da palavra, não ficará impune todo aquele que tocar numa mulher de seu irmão, a mulher alheia. Então veja, você está indo para um casamento onde esse rapaz e essa moça já é casado, já tem uma só carne. Você primeiro vai viver em adultério o tempo todo. Segundo, você vai pagar por isso. Não é praga, nem é maldição não que eu estou falando, não, irmãos. É a Bíblia que eu estou citando. Tá bom? É a Bíblia. Então vamos lá. Deixa eu ver, tem mais alguma coisa que eu posso falar? Malaquias. O livro de Malaquias diz assim, eu, Senhor, odeio o repúdio. Né? Em outras Bíblias diz, odeio o divórcio. E as pessoas pegam a parte da tradução só do repúdio para poder defender e falar, não, que é isso, Deus não odeia o divórcio não, Deus odeia o repúdio. Né? Deus odeia o repúdio, não o divórcio. Será que Deus odeia o repúdio? Aí eu vou perguntar, uma pessoa que ela se divorcia, primeiro, ela já saiu de dentro de casa e já foi direto no cartório para assinar o divórcio? Não. O divórcio o repúdio começa dentro de casa. Deus está falando assim, olha, não é para repudiar não, filho. Eu odeio quem fica repudiando a esposa, eu odeio quem fica repudiando a esposa. Não é, Deus não está falando aqui na questão de, eu vou deixar aquela pessoa casada comigo pro resto da minha vida e vou viver e ela vai estar repudiada. Não, Deus está falando, não é para abandonar. Eu odeio quem abandona. Aí você vai fazer aquilo que Deus odeia, abandonar sua esposa, abandonar seu esposo, tá? Bom, gente, não chegou a 10 não? 3, 6, 7, 8, faltou 2. Faltou 2. Agora não me vem nada em mente a respeito, mas esses 8 é muita base para você não entrar num casamento que provavelmente... tem mais uma coisa, que essa não é bíblica, mas essa aqui, ó. 80%, e você pode pesquisar na internet, 80% dos divórcios, dos segundos casamentos, terminam em divórcio. 80%. 80%. Primeiro que vai ter que passar, pelo amor de Deus. Vai ter que passar pelas provas, não tem jeito. Né? E outra coisa também, que é muito triste, está escrito no livro de Apocalipse, está escrito no livro de Hebreus e está escrito no livro de Coríntios, que os adúlteros não vão entrar no céu. Não vai entrar no céu. Agora, meus irmãos, fica a critério de cada um. Se vocês preferem ser felizes aqui e padecer no inferno, é uma escolha. Eu quero dizer para vocês que eu tenho 30 anos, apesar de que não pareça, hoje eu estou muito bonito. Apesar de minha aparência ser bem jovem, eu tenho 30 anos, morro de vontade de ser pai de uma criança, o nome dela será Júlia. Mas veja, irmãos, eu estou vivendo o celibato que Deus me deu para viver até o presente momento. Eu amo a Flávia, minha esposa, vou esperá-la até o último dia da minha vida, sem pressionar, esperar nas mãos do Senhor, vou esperar o agir do Senhor. Quando Ele me der a ordem de falar com ela, eu vou falar, se Ele não me der a ordem, eu não vou falar, mas eu creio que enquanto eu estou cuidando disso aqui que eu estou fazendo por todos, Deus está cuidando do que é meu. Sei que Deus está cuidando dela, tratando o coraçãozinho dela, no tempo certo ela vai liberar o perdão, e eu vou estar aqui gravando um vídeo aqui ao lado dela,
Para honra e glória do Senhor, para que vocês vejam que Deus é bom na nossa vida, tá? Deus não precisa destruir um casamento. Deus não precisa te colocar em adultério para fazer você feliz. Deus tem algo bom para quem é solteiro. Deus tem um casamento para você, minha irmã, de verdade. Casamento bíblico. Não alguém. E outra, essa pessoa que está dizendo que te ama, está te conduzindo ao inferno. Será que te ama? Se tudo isso não vale de nada para você, eu queria dizer assim, eu fazer só uma pergunta que você responda essa pergunta. Você ama a Deus? Ah, Wesley, eu amo a Deus. Ama mesmo a Deus? Então veja, eu te falei 8 leis. 8 leis. Isso é lei do Senhor. Falei 8. Então se você diz que você ama, você tem que cumprir essa lei. Sabe por quê? Porque está escrito no livro de João, capítulo 14, verso 21, assim. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, o que é ter? É conhecer. É isso que eu fiz para vocês aqui agora. Dei conhecimento para vocês. Aquele que tem os meus mandamentos, conhece, e os guarda. Guardar o que? É praticar. Aquele que tem e os guarda, este é o que me ama, e será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então veja, se você diz que ama a Deus, mas você não vai cumprir nada do que você conhece, você não ama a Deus. E se você não conhece nada de Bíblia, você também não ama a Deus. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Obrigado pelos participantes do meu canal. Estou muito feliz. Obrigado também aos irmãos do grupo que têm me ajudado bastante. O grupo de restauração de casamento. E com certeza eu vou dar meu testemunho para a honra e glória do Senhor. Tá bom? Deus abençoe a todos.